motivo de eu não gostar do calor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pernilongos que estavam debaixo aqui da minha escrivania. E eu taquei veneno. Olha isso. E quando a gente cansa do veneno, a gente parte para raquetinha de choque para dar um fim nesses pernilongos. Meus pais têm uma chácara na roça aqui no sul de Minas, que é um pouquinho longe da minha cidade. Mas aos poucos eles estão plantando coisas lá. Meu pai tem uma plantação de mandioca. E eles estão fazendo mudas de café também e estão transformando aquele pedacinho de terra. O ano passado eu fiz mudas de ipê rosa para eles. Perto da minha casa tinha uma árvore bem grandona da casa que eu morava, né? Que eu me mudei. Agora eu tô no sul de Minas novamente. Antes eu morava lá no interior de São Paulo. E perto da minha casa tinha um pé de ipê cor-de-rosa. Nessa época do final do ano, ele deu várias sementes, eu consegui pegar uma e fiz para os meus pais duas mudas de ipê. Duas não, foram 3. Eles plantaram lá e agora minha mãe queria outras. E perto dessa minha nova casa tem uma pracinha que tem pés de ipês amarelos. E eu aproveitei, né, a época das flores, que tava a coisa mais linda do mundo aqui perto de casa. E quando as flores começaram a secar, as sementes apareceram e eu fui lá e peguei esse raminho com várias sementes. São as famosas sementes voadoras. Vocês percebem como ela é leve, delicada e como se tivesse 2 asas. O vento sopra e leva essas sementes para longe para germinarem. Eu fico encantada de como são lindas essas sementes. E eu vou fazer mudas novamente. E eu aprendi na internet como se faz e tô repetindo o processo para ver se vai dar certo com essas que eu fiz com as de ipê rosa. As sementes do ipê rosa é um pouco maior e um pouco mais resistente. Já essa semente do ipê amarelo, ela é bem mais fininha e delicada. Eu espero que o processo funcione igual. E eu tava tirando, né, as sementes aí dessas vagens, e algumas delas estavam bichadas. Como vocês podem ver, tinha uns bichinhos, umas larvinhas nojentas andando aí na mesa. Aí meu marido falou pra eu colocá-las num potinho pra gente pôr ali no muro, que aqui perto de casa tem muito passarinho, para os passarinhos comerem. E foi isso que eu fiz. Depois que eu tirei todas as sementes, eu coloquei lá os bichinhos. E eu não sei se os passarinhos comeram, porque eu não fiquei ali pra ver. A forma de fazer as mudinhas é bem simples. Eu peguei essa vasilha de plástico, forrei com algodão e vou colocando as sementes. Depois eu vou cobri-las com algodão de novo e molhar. E eu tenho que molhar todos os dias. A do ipê rosa levou mais ou menos 15 dias para começar a brotar. É igual feijão. Vocês já fizeram mudinhas de feijão na escola? Que é colocar o feijão no algodão? É a mesma coisa. Então, eu acredito que daqui uns 15 dias essas sementes vão começar a germinar, a sair, né, um raminho de dentro delas também. E eu tenho que molhar todos os dias, deixar esses algodões aí bem úmidos. E quando elas começarem a germinar, eu vou gravar um novo vídeo mostrando para vocês como ficou. Eu gosto muito de costurar. Eu aprendi a costurar aos 19 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Eu fiz um curso de corte e costura e eu tô sem a minha máquina. A minha máquina estragou. Eu tenho uma máquina de plástico pequenininha, sabe? Essas mini máquinas, e a minha estragou de tanto que eu costurei o ano passado com ela. Aí ela desandou toda e tá pra ir pro concerto. Só que eu comecei a fazer esta blusa. Eu tava utilizando a máquina da minha mãe e adivinha só, eu estraguei a máquina da minha mãe também. Aí minha mãe vai levar as duas pro concerto.
E nisso eu preciso terminar essa blusinha, que eu tava fazendo ela justamente pro verão. E agora já esquentou e eu queria muito usar ela. É uma viscose, eu paguei baratinho na Shopee por ela. E eu pensei, já que é uma blusa preta e marrom, dourado, laranja, não sei que cor que é esse negócio. E essas estampas, elas disfarçam bem a costura, né? E eu tava costurando com linha preta, então eu pensei, bom, vou fazer à mão. E eu continuei os acabamentos à mão, que eu tava fazendo com a máquina da minha mãe, só que aí ela estragou e eu preciso continuar a costura. E eu resolvi terminar ela à mão, vou fazer com calma, vai ser algo que vai demorar. Só essa parte que eu fiz, o acabamento da frente, porque eu vou colocar botões, eu levei 1 hora costurando, então é algo assim que eu vou fazer bem aos pouquinhos. Terminando esta parte, eu vou fazer a cava do braço. Eu preciso apertá-la um pouquinho, que ela ainda está larga para mim. Eu vou fazer a cava, a barra, depois colocar os botões. E é uma blusinha assim, mais pro dia a dia. Então, mesmo que não ficar perfeito o acabamento, não ficar bonitinha a costura, não tem problema, né? O bom dessa estampa é que dá uma disfarçada também. E quando ela ficar pronta, ou conforme eu for costurando, eu vou gravando e mostrando para vocês também. Costurar à mão para mim é meio que uma terapia. Eu coloco um videozinho ou no YouTube, ou na Netflix, eu vou assistindo os meus reality shows, minhas séries favoritas, e vou costurando assim, eu nem vejo o tempo passar. Bom, para finalizar este vlog, vamos falar um pouquinho sobre a minha leitura atual, que é O Morro das Ilusões, da Zíbia Gasparetto. Eu já estou quase no final, eu dei um gás nela ontem, enquanto meu marido estava lá no barbeiro, e eu fiquei lá esperando 1 hora, então deu para eu ler bastante. Vou confessar para vocês que eu estava gostando deste livro, ele começou num tom interessante, eu gosto muito da escrita da Zíbia, a forma dela contar a história é bem legal, porém o livro se encaminhou para uma estrada que eu odeio. Neste livro aqui ele fala um pouco sobre a cultura dos ciganos. A história se passa na França, em 1700 e pouquinho. Ainda está tendo os resquícios da Inquisição, né, da caça às bruxas. Então a igreja ainda manda muito, controla muito. A igreja ainda condena as pessoas que vão contra ela. E este livro ele conta a história, eu gosto muito como a Zíbia encaixa, né? Veio mostrando cada personagem e no final todos se entrelaçam, todos são conectados de alguma forma. E isso é bem legal, é bem interessante. Aqui, basicamente, é a história de um duque que é um mulherengo safado sem vergonha, que se engraça com todas as moças. E ele se apaixonou por uma mulher, né? Teve um filho com ela, mas ele nunca assumiu essa mulher. E ele casou por interesse, né? Afinal, ele não poderia casar com essa mulher porque ela era pobre, então ele casou com alguém, né, do nível dele. Só que ele nunca foi feliz nesse casamento. Aí essa mulher, ela vai embora, a filha acaba voltando para esse povoado porque o duque resolve ajudar essa filha. E aí a filha vai morar com o padre, que é o principal da história, né? Tudo gira em torno desse padre. E ela vai morar lá, ninguém da cidade sabe que ela é a filha bastarda desse duque. Esse duque tem outros 2 filhos. Aí as pessoas começam a desconfiar que, na verdade, essa moça é amante do duque e tal. A parte dos ciganos é que temos Ciro, que era um padre, né? Um estudante para ser acho que ele estava tentando pegar um cargo maior. Ele estava estudando, mas ele já era padre. Só que ele começa a pintar e essas pinturas deles, na verdade, são pinturas mediúnicas, né? Que ele tem um mentor que o ajuda a fazer essas pinturas. E aí os padres começam a achar estranho, falam que ele estava, na verdade, possuído por um demônio. Aí ele vai ser condenado, só que aí um cigano aparece também e acaba ajudando ele a fugir. Tem todo esse rolo, ele acaba indo para os ciganos, então ele se tornou parte do grupo dos ciganos. E esses ciganos chegam a essa pequena cidadezinha, né? Eu acho que é tipo uma aldeia.
E esses ciganos, um deles, o líder, tem uma história com esse duque, porque esse duque se engraçou com a filha dele acabou morrendo de desgosto por conta desse duque, e esse cigano queria muito acertar as contas com esse duque, mas acaba que ele não faz, só que o filho dele, que era o irmão, né, da moça, que acabou falecendo, quer se vingar desse duque, fazendo a filha desse duque pagar, não a bastarda, a filha legítima dele do casamento. Então ele faz essa menina se apaixonar por ele. É todo um rolo, gente, é um novelão essa história. E assim, é interessante, né? É interessante a gente ver essa parte das vinganças, de como vai dando voltas e voltas e voltas e depois todo mundo chega no mesmo lugar. Aí tá o Ciro na aldeia, tá esses ciganos querendo vingança do duque. Tá o duque no casamento infeliz, tá a filha bastarda dele nessa aldeia que ninguém sabe que é filha dele, tá o padre tentando intermediar tudo, que o padre é o único que sabe toda a verdade. Então, assim, é bem legal, é bem interessante. O que me incomoda muito nessa escrita é o mesmo que acontece com os livros, por exemplo, Quando Chama o Coração, que eu já comentei aqui no canal, que é a parte do preconceito. Aqui é muito citado que os ciganos sofrem muito preconceitos pela cultura deles. Porém, a própria história confirma o preconceito. A forma como é contado meio que reforça o preconceito. Um dos exemplos é que o Ciro, ele é um homem estudado, um homem letrado, né? Um homem que antes não era cigano, então ele meio que passa a imagem do homem branco quando a gente lê histórias sobre indígenas, sabe? Quando os homens brancos chegam até os indígenas, aí as pessoas começam a narrar daquela forma de que os homens brancos sempre vão ter razão, eles são a lei, eles estão acima de tudo, então tem sempre um indígena que vai respeitar mais a lei do homem branco, respeitar um determinado homem branco. Como eu explico isso de uma forma para vocês entenderem? Aqui, eu vou contar o que aconteceu aqui na história. Tinha uma mulher que falou, né, que tinha um homem entre os ciganos, uma cigana, ela é cigana, que os ciganos respeitam muito. Então, os ciganos ouvem ele, tudo o que ele diz, que é o Ciro. Então, o Ciro meio que passa a ser a lei divina, sabe? A lei moral dos ciganos. Sendo que o Ciro não é cigano. O Ciro é o típico homem branco, letrado, civilizado, enquanto os ciganos têm a própria cultura, as próprias leis, a forma como eles agem dentro do povo deles. E eles aceitarem o Ciro como a lei, meio que reforça que eles não são civilizados o bastante, que eles precisam ser guiados por um homem branco. Vocês conseguiram entender? A história não é essa, tá? O ponto não é essa. Mas ela se encaminha por esse caminho, como se o Ciro fosse muito mais civilizado do que os ciganos. E isso meio que reforça o preconceito que os ciganos sofrem. E a história conta isso como se fosse o certo. Então isso começou a me incomodar e o livro começou a perder um pouco o brilho, sabe? Olha a raquete aqui, vocês viram, né, a quantidade de pernilongos que eu matei. A raquete estava aqui porque eu estava matando outros. Então o livro perdeu um pouquinho o brilho para mim quando eu comecei a notar esse tipo de narrativa, né? Como se os ciganos fossem uns animais e que eles precisam ser controlados por alguém. Eu ainda não terminei, a história entrou num ápice, assim, né? Então, tentando resolver, acho que logo vai entrelaçar todo mundo aqui na história, todo mundo vai se encontrar e vai ter que resolver as questões pendentes. Eu vou terminar, mas me perdeu um pouco o brilho por conta desse estereótipo, né? Que é comum nos livros quando se fala de uma cultura diferente da cultura universal, então me incomoda um pouco. E este foi o vlog, espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei um pouquinho, né, de cada dia da semana. Eu filmei uma coisinha diferente que eu fiz, que eu voltei a fazer, fazia tempo que eu não costurava, fazia tempo que eu não fazia mudinhas de árvores para minha mãe. E eu acho que
foi só isso que eu mostrei, né? Acho que eu filmei outras coisas também, não lembro. Depois eu vou editar, vou fazer uma narração para vocês. Espero que vocês gostem, se inscreva no canal, comente aí o que você está lendo no momento e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!